Salve, salve família, vamos aqui para mais um vídeo do canal. Lá no começo daquela parada da AI e tal, eu sempre fui muito cético a respeito de substituir desenvolvedores e tal. E talvez pelo motivo errado, tá? Hoje eu tenho chegado à conclusão de por que talvez nunca seremos substituídos por AI, pelo menos nos próximos, sei lá, 200 anos. Talvez 200 anos é muito, né? Mas enfim, talvez nunca seremos substituídos. E por quê? Porque na verdade, o que uma AI faz de questão de código, de velocidade, de sujeira de código, vou botar assim, aquela camada de slop que o pessoal fala, codificação em si, cara, ela é importante, mas a coisa mais importante do desenvolvimento de software é não desenvolver software. Cara, peraí, que porra é essa, né? Parece muito, até me lembrei disso comparando ali no One Piece, tem uma hora que tem um cara lá com a espadachim e o mestre dele fala, não, cara, tem uma hora que você tem que saber não cortar, né? E é basicamente isso. Se você só cortar, ou seja, só codificar, meu irmão, a AI vai te ganhar, porque ela eslopa melhor que você, né? Não vai fazer isso? Agora, aonde está a diferença? É entender o que um outro ser humano quer e entender o que não é preciso fazer, porque a AI, ela tem o gerador de lero-lero dela, né, que na verdade ela não entende o conceito. Tem todo um cálculo matemático, já tem vários aí vídeos no YouTube que explica que ela transforma tudo em números, então ela aglutina os números, então provavelmente você diz uma palavra A, palavra, não a letra, né? Você, depois dela, você vai ter provavelmente a palavra B, C ou D, então ela vai aumentando as probabilidades, então ela te responde assim. Talvez para a codificação faz sentido, porque obviamente você tem uma linguagem estruturada. Porém, nem tudo é código. Você às vezes tem nuances de comunicação, como eu já falei. Por exemplo, quando eu vou lidar com o pessoal da China, eu sei que eles, por causa do Guanxi e tal, eles não falam tudo, eles não têm escopo definido, ou seja, quando eles pedem uma coisa, eles estão pedindo exatamente aquilo que eles estão falando. Só que eles querem todo um escopo que você não sabe. Então, se você só fizer aquilo, vai dar problema. Mesma coisa com brasileiro ou latino em geral. Eles não falam tudo, eles deixam acumular. Então, tem toda uma questão de gerenciamento de situações que uma AI ela é incapaz de fazer. E eu acho que ela nunca será capaz. Lembrando que a gente hoje talvez esteja no pico de uso de energia elétrica, de hardware e de software e de pessoas para esse troço funcionar. Se não saiu do jeito que está, com, tecnologia de chip de 2 nanômetros, ou seja, de 2 nanômetros só dá para descer para mais um. Tudo bem que é 50% de tamanho, né, em relação ao chip, mas está tão pequeno que o ganho não vai ser de 100%, né, porque tem risco quântico e cacete, né. Então, não necessariamente quando for para um nanômetro vai ficar muito melhor. E uma coisa que eu já notei, que o ChatGPT está mais burro, não sei se vocês notaram isso, o ChatGPT, alguns meses atrás, era bem mais inteligente, tá? E agora tem vários concorrentes e nenhum deles vai ter tanto poder computacional quanto os tops há um ano atrás tinham, porque a grana dos VCs estão sendo dividida. Então, a gente já passou do top. A melhor possibilidade já foi. E ela ainda não substituiu. Significa que para os próximos anos não vai substituir, fora que criou uma exaustão de AI, ou seja, as pessoas estão cansadas. Porra, AI é útil? Cara, eu uso todo dia? Não, mas de vez em quando eu uso, principalmente para questão de texto, sabe? Eu acho que, como ela é um gerador de lero-lero, ela ajuda texto. E ela sabe bem a questão, né, que sabe gramática, enfim, ela sabe montar as palavras. O problema é que, cara, de novo, é um gerador de lero-lero. Então, mesmo para coisas tipo, por exemplo, ontem eu usei para me ajudar com a frase, compor as frases das minhas metas do ano de 2026, né, para a empresa. Então, o que eu fiz? Eu já tinha uma ideia do que eu queria, botei as frases, falei, melhora o inglês isso aí. Aí, cara, eu perdi tipo 10, 15 minutos para melhorar, não cada frase, mas digamos, 5 minutos para melhorar cada frase. Por quê? É um gerador de lero-lero, então você tem que ficar toda hora podando. Se eu fizesse essa melhora na mão, talvez eu gastasse 8 minutos, 10 minutos, talvez menos, não sei. Só que para isso eles são bons. Agora, você pegar o que 10 pessoas falam, entender escopo, entender essa questão de Guanxi, igual eu falei, sabe? É
É difícil, não vai acontecer. E, de novo, o top já passou. Além disso, como falei, a coisa mais importante para o desenvolvedor sênior de software é não codificar. Você tem que entender tudo fora do contexto do software, do que você vai fazer, para depois você partir para a codificação. Eu me lembro até muito do que, quando eu estudei, né, para fazer jogos aí no meu projeto final, que na verdade a parte de codificar o jogo é a parte que não vou dizer que é a menos demorada, mas é menos importante, porque você não pode chegar na hora de codificar e mudar, por exemplo, sei lá, o jogo vai ser, como é que se diz? FPS, né, e não vai ser terceira pessoa. Imagina, na hora de codificar, tu vai decidir isso. Não, você vai decidir tudo antes, vai ter reuniões, as pessoas criam o roteiro, depois vai ter os storyboards, vai ter o level design, mais ou menos, vai ser aprovado, sabe? Várias coisas, até chegar na hora do desenvolvedor lá fazer o código. E mesmo assim, parte do que é feito nas linguagens de engine, né, de engine de jogos, também tem os assets, que alguém vai ter que fazer os assets, vai ter que fazer o bonequinho, o menu, não sei o quê. Então, a última coisa é botar lá o C++ ou o C#. Então, o C# ele é importante, óbvio, mas o C#, C++, C, qualquer linguagem que você usar, Python. Só que é mais importante saber se o que o cara está pedindo não é uma tremenda de uma batatada. Ou você saber se aquela pessoa que está te pedindo a parada, ela tem autoridade para pedir o que ela está te pedindo. Porque imagina agora, eu já tomei um esporro muito grande, na época que eu era terceiro vacilão, que eu era terceirizado, que veio um chamado. Cara, aí eu falei, pô, já que eu tô mexendo aqui, sei lá, não demora tanto, vou botar uma paradinha a mais. Eu botei uma parada a mais. Tomei um mega esporro, assim, foi suave, mas, assim, espetada. Eu falei, tal coisa aqui, e eu aproveitei para fazer, e tal coisa. Aí o cara falou, né, o gerente lá, mas quem pediu pra você fazer isso, cara? Eu falei, fiquei, assim, porque eu não estava inventando hora, lembrando que eu ganhava por hora, mas era porque, já que já estava ali, já tinha algo pendente, já tinha sido meio que conversado, sem aprovação, eu fiz a parada por conta própria, não deveria ter feito. Então, eu tomei um leve esporro para nunca mais fazer, e aí, desde então, nunca mais fiz. Porque isso é importante. Não é importante você meter o código lá. É você saber se quem está pedindo sabe o que está pedindo, se essa pessoa conhece o escopo do que ela quer, se ela já viu com outras pessoas, se ela entende o impacto do que ela está fazendo. Então, isso tudo não está escrito. Isso aí são conhecimentos não escritos. Se aquela pessoa ou uma das pessoas envolvidas é uma pessoa difícil de se lidar, sabe? Aquela pessoa que retém conhecimento, você, puta merda, a AI não vai fazer isso, cara. A AI, ela é um gerador de lero-lero, que ela nem usa palavras, ela usa números, entende? Tanto que até um dos grandes desafios que o pessoal faz é fazer IACO fazer conta, cara. Eles não conseguem fazer conta, entendeu? Até agora, pelo menos eles não ligam um modo matemático, tal, chama um calculador, enfim, alguns talvez façam, né? Mas no geral é uma vergonha, né? Até teve um cara botando o ChatGPT para contar de 1 até 200, cara, miséria. Então, quer dizer, cuidado e fique tranquilo. Melhor dizendo, cuidado se você acha que código, a coisa mais importante que você faz é codificar. Isso não é, ou se você tem esse ponto de vista, esquece, cara, porque desenvolvimento de software é muito mais que isso. Desenvolvedores de software são muito mais do que apertadores de teclado. E se você já faz isso que eu falei, né, que é o normal de todo desenvolvedor sênior, cara, você não vai ser substituído. Talvez, cara, é igual eu vi em alguns casos aí no Brasil. Até teve um cara que aparece até o Juliano Toniolo, que o chefe dele mandou, quer dizer, ele é chefe, né? Aí ele mandou o sênior tomar conta da AI e a AI tomar conta do júnior. Eu teria medo de pedir uma máquina para tomar conta de alguém, cara. Porque, de novo, é um gerador de lero-lero. Tu não pode pedir que um gerador de lero-lero tenha uma opinião sobre alguma coisa, tá? E segundo, que até sobre essa questão de usar essas paradas aí, eles fazem uma parada chamada gaslighting. Todas essas AIs, elas nunca admitem erro. Cara, elas têm uma certeza de um estelionatário. Por exemplo, de novo, coisas bobas, sabe? Eu perguntei, estava com uma dúvida a respeito do One Piece, que aconteceu uma parada bem importante em One Piece.
Eu perguntei, porra, o ChatGPT, tal coisa aconteceu já no anime, ou, já ou ainda tá no mangá, não sei o quê. Aí ele falou, não, isso ainda não foi adaptado pro anime. Aí eu pensei, porra, mas eu vi essa porra no anime, não é possível. Aí eu googlei. Quando eu googlei, o que aconteceu? Apareceu exatamente o que eu queria no YouTube do Crunchyroll, né? Porque passou lá no Crunchyroll. Falei, filho da puta. Tá aí, eu falei, para com essa. Aí eu falei, né? Para com essa porra de gaslight. Tá aqui, ó. O episódio tal, não sei o que, passou no dia tal, botei até a data. Ele, você está certo, sabe? Depois que ele é pego na mentira, você está certo, de fato saiu. Porra, por que não responde, entendeu? Enfim, não bote AI para dar uma conta do seu júnior, porra, né? E de novo, se a coisa mais importante da sua empresa de tecnologia é o código, ou seja, mais códigos, mais linhas, pô, a tua empresa está fodida, né? Porque qualidade de software é muito mais do que isso. É você também saber o que não deve ser feito. Ou seja, nenhum melhor espadachim é aquele que sabe quando não deve cortar, né? Beleza? Não é isso aí. Valeu.